Quando você pensa em uma casa, o que vem à sua cabeça? Provavelmente aquele modelo tradicional. Mas elas vêm em muitas formas, tamanhos e tipos. E se você vai passar a maior parte da sua vida em uma, por que não torná-la única? Eu sou William Toffoli, narrador do Mistérios do Mundo. E aqui estão 10 das casas mais estranhas do mundo. Casa do Penedo, Portugal. Em uma região bem isolada ao norte de Portugal, fica uma casinha diferente de tudo que você já viu. Com exceção das portas, telhado e janelas, toda a estrutura da Casa do Penedo foi feita entre 4 rochas, e seu formato é no mínimo bastante curioso. A forma pitoresca que remete a um cenário dos Flintstones ganha destaque na paisagem da Serra de Faf. Construído em 1974, o imóvel fica em uma região bastante rural e servia como moradia interiorana para seus proprietários quando eles queriam apenas se isolar do mundo e estar mais conectados com a natureza. Mas claro que a ideia não deu muito certo, já que a casa de pedra sempre atraiu muitos curiosos. Hoje, os proprietários lucram com visitas guiadas. Pole House, Austrália. Essa moradia peculiar fica na praia de Fairhaven, na Austrália, e chama muita atenção por sua arquitetura. O imóvel foi erguido a 40 metros do chão, o que concede uma vista cinematográfica a partir do interior da casa. O imóvel excêntrico pode ser alugado para temporadas de férias, e quem já esteve por lá garante que a experiência é inesquecível. Por uma diária de $750, você pode dormir com o barulho do mar, acordar com uma vista privilegiada de um dos litorais mais belos do país e respirar um ar puro, muito diferente daquele das grandes cidades. A primeira sensação que você tem na Pole House é uma emoção vertiginosa causada pela altura. A apreensão e o medo se misturam à sensação de paz enquanto a casa balança suavemente. A moradia foi erguida nos anos 60, mas passou por várias reformas desde então. Hoje, exibe um ar moderno. Setenil de las Bodegas, Espanha. Esse rústico destino turístico fica em Andaluzia, Espanha. O que mais chama a atenção na cidadezinha são suas casas, que parecem fazer parte do incrível relevo rochoso e montanhoso. As residências foram construídas embaixo das rochas, sobre elas ou até mesmo encravadas, criando um traçado urbano que você não consegue encontrar em nenhum outro lugar. Setenil de las Bodegas pretendia ser uma muralha gigante quando foi planejada durante o século XII. As pessoas foram se instalando debaixo das rochas para fugir ao calor do verão e ao frio rigoroso do inverno, uma vez que é um local protegido naturalmente pelo rochedo. Hoje, a vila peculiar, que tem pouco mais de 3.000 habitantes, vive basicamente do turismo. Se um dia você estiver pela região, não pode perder a oportunidade de conhecer essas casas, que parecem ter saído de um filme de fantasia. Casa Keret, Polônia. A histórica e imponente Varsóvia, na Polônia, pode se gabar de muitas conquistas, mas o que você provavelmente não sabe é que ela também abriga a residência mais fina do mundo. É a chamada Casa Keret. Construída em 2012 e possui apenas 92 centímetros em sua parte mais estreita e 1,5 metros na mais larga. Pode parecer impossível viver em um lugar tão apertado, mas os arquitetos por trás da façanha realmente fizeram um belíssimo trabalho. O imóvel, que fica entre outros 2 prédios, tem 2 andares e conta com um banheiro,
quarto, cozinha, sala de jantar e até mesmo uma sala de leitura. O jogo de luz provocado pelas janelas faz com que o espaço pareça um pouquinho maior. Mas se você é claustrofóbico, é melhor passar longe dessa casa. Casa de cabeça para baixo, Alemanha. Essa residência que fica em Trassenheide, na Alemanha, serve única e exclusivamente como um espaço de exposição. O imóvel, projetado por 2 talentosos arquitetos poloneses, é um dos principais pontos turísticos dessa pequena cidade alemã e atrai bastante curiosos todos os anos. Dentro da casa, os móveis também são dispostos ao contrário. E segundo os idealizadores do projeto, a ideia por trás é dar às pessoas uma visão diferente das coisas do dia a dia. Obviamente, ninguém mora por lá. E os visitantes podem entrar apenas para passear, tirar fotos e viver uma experiência bem diferente do convencional. Casas da Capadócia, Turquia. A região da Capadócia abriga uma das paisagens mais espetaculares do mundo. Vales profundos e formações rochosas crescentes pontilhadas com casas, capelas, túmulos, templos e cidades subterrâneas inteiras harmoniosamente esculpidas nas formas naturais. Balões que pontilham o céu com as mais variadas cores completam um cenário de conto de fadas. E as casas, principalmente as mais antigas, foram esculpidas inteiramente nas rochas. Viver em uma delas é como voltar ao tempo das cavernas, mas com muito mais conforto, é claro. Em poucos lugares, a engenhosidade da arquitetura antiga é mais visível do que nessa região. Se um dia você viajar para a Turquia, não se esqueça de incluir a Capadócia em seu roteiro e se hospedar em uma dessas moradias. Casa na Torre de Água, Bélgica. Em um projeto ambicioso e desafiador, o arquiteto Mauro Briggen transformou uma antiga caixa d'água belga em uma belíssima casa habitável. A residência em forma de torre se ergue a 30 metros. Ela foi construída em 1941 e foi usada como depósito de água até os anos 90, sendo que também serviu como torre de vigilância para os nazistas quando eles ocuparam a Bélgica durante a Segunda Guerra Mundial. Mas os tempos passaram e a construção passou por uma reforma bem grande há uns 10 anos. O interior não deixa a desejar em nenhum sentido e é totalmente equipado com novas tecnologias. A decoração moderna e a disposição dos ambientes quase faz com que você esqueça que está dentro do que outrora era simplesmente uma enorme caixa d'água. Casa Transparente, Japão. A Casa NA, que fica em Tóquio, é uma maravilha da arquitetura e o pesadelo daqueles que procuram por privacidade. Não é difícil entender o porquê. A residência foi feita toda com blocos de vidro, criando um visual diferente de tudo que estamos acostumados. A estrutura mescla o vidro com algumas partes feitas com aço branco. Como a maioria das casas japonesas, o espaço é bastante reduzido. Associado ao conceito de viver em uma árvore, o interior é espaçoso e é composto por 21 placas de pisos individuais, todos situados em diversas alturas que satisfazem o desejo dos clientes de viverem como nômades dentro do seu próprio lar. Casa no Avião, Estados Unidos. O Texas é um dos estados norte-americanos mais exóticos e distintos dos demais. E Joe Exline certamente contribui um pouquinho para a fama do seu estado. Em 2011, o rapaz colocou em prática um sonho antigo, transformando 2 aviões em sua própria residência. O rapaz utilizou a lataria de 2 aeronaves antigas, um DC-9 e um MD-80. A moradia foi construída em um terreno de Brookshire
cidade famosa por sua ligação íntima com a aviação. Não falta nada dentro da casa de Joe, que conta com churrasqueira, cozinha, escritório e até mesmo uma cama king size. Apesar da transformação, alguns detalhes ainda permanecem, incluindo o cockpit original, compartimentos suspensos, armários, botões, luzes de leitura, aberturas e até mesmo cartas de navegação. Casa da Cascata, Estados Unidos. Se você gosta de estar próximo da natureza, a Casa da Cascata provavelmente seria o lar dos seus sonhos. Construída nos anos 30 sobre uma queda d'água na área rural da Pensilvânia, essa mansão une todos os aspectos da natureza dentro de um lar que é simplesmente perfeito para quem quer fugir dos centros urbanos. No interior, é possível ouvir o barulho da água que cai sobre a casa. E as rochas, bem como a vegetação que cresce, fazem com que a paisagem fique ainda mais incrível. A ousada construção foi habitada até os anos 60. Depois disso, o espaço virou museu e um clássico da arquitetura. Estima-se que a Casa da Cascata já tenha sido visitada por mais de 5 milhões de turistas. Você gostaria de morar em alguma dessas casas? Conte nos comentários. Até a próxima!